Colocam-se 160 gramas de oxigênio a 27 graus Celsius num recipiente de 5 litros de capacidade. Considerando que o oxigênio comporta-se como um gás perfeito, como um gás Zac Efron, qual é o valor da pressão exercida sobre ele? Dados: mol do oxigênio igual a 32 gramas e constante universal dos gases Zac Efron, R igual a 0,082 atmosfera litro mol Kelvin. Olá, crianças, sou eu, BF, de novo. Vamos resolver agora essa questão que envolve aí, né, a equação principal dos gases, que é a equação dos gases perfeitos, né? Equação dos gases Zac Efron, aquele cara lindo lá no High School Musical, né, que todo mundo adora. Bom, o que a equação dos gases fala pra gente? É a equação que vai relacionar, né, as grandezas fundamentais aí dos gases. São 3, são 4 na verdade. Pressão, que está associada, né, às pauladas, às forças, né, que quando as moléculas de um gás estão confinadas no recipiente, elas têm velocidade, né? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade dessas moléculas. Então aqui, nos nossos estudos, North Hollywood, Califórnia, Texas, aqui as moléculas de oxigênio, de nitrogênio, estão zanzando aqui, assim como acontece no seu quarto. Então toda hora elas chegam aqui, pá, dá uma porrada aqui no quadro, dá uma porrada nas paredes. E aí, claro, essa força que ela faz, dividido pela área de atuação da força, a pressão, certo? Então é o seguinte, pressão de um gás está relacionada com a força que as moléculas batem na parede do recipiente. O volume é fácil, né? Como não existe ligação química entre as moléculas de um gás, essas moléculas têm liberdade para se mover. Então você está aí no seu quarto, solta um pum, né? O gás, o cheiro se espalha por todo o quarto. Às vezes vai até lá fora, né? E aí, por quê? Porque as moléculas de um gás têm liberdade de movimento. As moléculas de um gás ocupam o espaço que lhe é reservado. Que a princípio era a sua bunda, né? Estava lá confinada na sua bunda. Agora ela vai ocupar o espaço que lhe é dado, que é o seu quarto, tá? Então as moléculas de um gás ocupam o espaço que o recipiente tem. Então o volume de um gás é o próprio volume do recipiente. Outra coisa que você sabe, que as moléculas têm movimento, têm agitação. Então, a agitação das moléculas está atrelada à temperatura que ela tem. Temperatura. E claro, você pode ter mais gás, você pode ter menos gás, e aí a gente usa aquela grandeza chamada número de mols, né? Porque gás tem muita molécula, povo de Deus, muita molécula, é muita molécula. Né? Aquele 1 molzinho de gás é aquele número de Avogadro. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Número gigante. Né? 23 ou 24? Não lembro. Não importa. 24, acho. Moléculas. Então, quando você tem uma bolinha de gude de gás, isso aí tem 10 elevado a 24 moléculas de ordem de grandeza. Então, claro, a gente não vai ficar falando isso. Então, a gente usa mol, né, para poder representar esse número gigante, da mesma forma que a gente usa dúzia para representar 12. Vou comprar uma dúzia de banana. Vou comprar 12 bananas. Vou comprar 2 dúzias de banana. Vou comprar 24 bananas. E assim sucessivamente. Então a gente usa mol para facilitar a nossa vida. Tá? Então, o número de mols. E aí a equação dos gases é isso. É você relacionar essas 4 grandezas. Pressão e volume igual a número de mols RT. Tá? Agora, nessa questãozinha, ele pede o quê? Quer saber qual é a pressão, né? Ele quer saber o P. Quer saber o P. Eu sei o volume? Sei, né? O volume aqui já tá lindão, ó. A questão deu pra gente 5 litros, tá? O R ele deu. Aí o R é aquele tradicional que você vê bastante na física e na química, tá? Mas por que a gente tem esses R's diferentes? Por exemplo, existe um outro R que é esse aqui, ó. Mais raro de aparecer, mas pode aparecer.
A diferença está exatamente nas unidades da pressão e do volume que você vai trabalhar. Por exemplo, aqui você vê claramente atmosfera litro. Então, se você for trabalhar fora do sistema internacional, você vai ter que usar esse R, porque aqui, ó, a pressão atmosfera e o volume em litro. Como ele já deu aqui o volume em litro, a gente já logo desconfia que esse é o valor correto do R que a gente vai usar. A gente só usaria esse aqui, que é em joule, joule é sistema internacional, se a pressão fosse em Pascal, ou Newton metro quadrado, que é no sistema internacional, ou se o volume fosse em metro cúbico, que é do sistema internacional também, tá? Mas ele nem deu isso aqui porque a gente não vai trabalhar com o sistema internacional. A gente vai trabalhar fora do sistema internacional, a gente vai trabalhar com pressão, atmosfera, volume em litro, tá? Só a temperatura que tem que ser sempre em Kelvin. Bom, o que mais? Temperatura, ele deu. E aí, ó, acabei de falar, em PV igual a nRT e PVT por Vator, temperatura é sempre em Kelvin, tá? Porque, por exemplo, se fosse 0 graus Celsius aqui de temperatura, quer dizer que a pressão também é zero? Não, isso não existe pressão zero, tá? Então, sempre a gente tem que trabalhar em Kelvin. Então, 27 mais 273, que é o número mágico da conversão, dá 300 Kelvin Klein. Certo? O que mais? Agora a gente tem um probleminha aqui, porque a gente não tem o número de mols. Mas aí a gente pode calcular o número de mols usando a definição dele. O número de mols é igual a massa do gás sobre a massa molecular. Ih, Befinho, vou ter que decorar a massa molar, massa molecular. Não, aqui é um problema de física, né? Então você não vai ter acesso à tabela periódica. Então você não precisa se preocupar com isso, que o problema sempre tem que dar, tá? E ele falou pra gente que o mol do oxigênio são 32 gramas, tá? Na verdade, aqui a gente não vai usar, aqui a gente vai fazer uma regra de 3, né? Já que aqui é meio química, né? Mas nem precisa usar essa fórmula, né? Na verdade, ele não deu aí. Tá embutido ali, tá? Mas aqui é muito mais fácil a gente fazer logo a regra de 3 de cara, mais intuitivo. Porque ele falou, mol do oxigênio são 32 gramas. Então, 1 mol são 32 gramas. Mas eu tenho 32 gramas de gás? Não, eu tenho 160 gramas. Então, 160 gramas são X mol. Certo? Faz um xuxuxu, xaxaxá, faz um X da Xuxa. E aí você calcula quanto vale. Fica 32x igual a 160. X igual a 160 sobre 32, que é igual a 5 mols. Pronto, se 1 mol são 32, 5 mols vão dar 160 gramas, tá? Pronto, agora fechou o pacote. Agora a gente pode substituir dentro da fórmula e fazer a continha. Então, pressão, P, volume, 5 litros, igual a N, o N também é 5, vezes o R, que é esse número escroto, vezes a temperatura, que vale 300. Tá? Ó, 5 guarda com 5. E aí você tem que fazer essa continha. 0,082 vezes 300. Tá, o macete aqui é você multiplicar primeiro por 100. Né? Porque 300 é a mesma coisa que 100 vezes 3. Então, 0,082 vezes 100, duas casinhas, daria 8,2. Tá? E aí depois tem que multiplicar por 3. Dá 6,24. Então, 24,6 atmosfera. Porque o R foi dado em atmosfera, a gente está trabalhando fora do sistema internacional. Show de bola? Uma questãozinha super tranquila, mas sempre cuidado com as unidades, com que você vai trabalhar. E aí a gente teve que fazer uma regrinha de 3 para determinar aí o número de mols. Show de bola? Então, simbora, continue aí com a gente. Um grande beijo, sempre um prazer. Tchau, tchau.